o calendário profético oculto e a urgência de fevereiro de 2026. E se o livro do Apocalipse não for apenas uma visão simbólica de acontecimentos distantes, mas um calendário profético preciso, tão exato que aponta de forma inconfundível para fevereiro de 2026? E se esse próprio mês marcar a convergência de 7 eventos em desenvolvimento que irão remodelar a compreensão da humanidade sobre o fim dos tempos? Não se trata de sinais vagos nem de alertas abstratos. São movimentos específicos dentro da linha do tempo eterna de Deus, ocultos à vista de todos por séculos e agora se acelerando diante de nossos olhos. Por gerações, os crentes leram o Apocalipse como uma sequência de catástrofes futuras organizadas de maneira ordenada e cronológica. O primeiro selo, depois o segundo, depois o terceiro, como peças de dominó caindo uma após a outra. Mas a própria Escritura nunca exige essa interpretação. Na verdade, quando o livro do Apocalipse é alinhado às profecias de Daniel, às palavras de Cristo em Mateus 24 e às condições globais que presenciamos hoje, surge um quadro muito mais sóbrio. Os selos não são apenas sequenciais, eles se sobrepõem, eles convergem e avançam juntos em aceleração rumo a um clímax. Isso não se trata de prever o dia ou a hora da volta de Cristo. A Escritura deixa claro que ninguém conhece esse momento. Trata-se de reconhecer a estação. Jesus advertiu que o fim seria precedido por dores de parto. Eventos que começam de forma sutil, mas crescem em intensidade e frequência. Dores de parto não recuam, elas se intensificam. E de acordo com a estrutura profética revelada nas Escrituras, fevereiro de 2026 representa um ponto crítico de aceleração dentro dessas dores. Muitos descartaram cronogramas proféticos por causa de previsões fracassadas no passado. Datas vieram e se foram, deixando o ceticismo em seu rastro. Mas esta mensagem é fundamentalmente diferente. Ela não afirma que Cristo retorna em fevereiro de 2026. Em vez disso, revela que os mecanismos descritos no Apocalipse já estão em movimento e que um dos 7 selos já foi aberto. As implicações dessa verdade são estarrecedoras. O livro do Apocalipse não é apenas um aviso de juízo. É um roteiro divino. Ele revela como o céu responde ao que se desenrola na terra. Quando os crentes compreendem esse roteiro, o caos do mundo moderno começa a fazer sentido. Guerras, perseguição, colapso moral e instabilidade global não são aleatórios. Eles estão alinhados a movimentos proféticos que vêm se desenrolando silenciosamente e agora de forma aberta. O próprio João escreveu que aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia são bem-aventurados, porque o tempo está próximo. O tempo já estava próximo quando ele escreveu essas palavras há quase 2000 anos. Quão mais próximo está agora? Fevereiro de 2026 não é aleatório. Não é coincidência. Marca o momento em que múltiplas correntes proféticas se cruzam, quando aquilo que antes estava contido começa a se acelerar rumo ao cumprimento. E, à medida que avançamos, cada um dos 7 eventos revelados no Apocalipse será examinado cuidadosamente, um a um, não por meio de especulação, mas à luz das Escrituras, da história e da realidade presente. O que já começou será exposto, o que está prestes a se manifestar será revelado, e o que está à frente exigirá uma resposta de toda a alma que ouvir estas palavras. O 5º selo se abre primeiro, o clamor dos mártires. Uma das verdades mais chocantes ocultas no livro do Apocalipse é esta: o primeiro selo a se manifestar na terra não é o cavalo branco, nem a guerra, nem a fome. É o 5º selo, e ele já está aberto. Esse selo não se anuncia com explosões nem com sinais cósmicos. Ele se revela por meio do sangue, da perseguição e do sofrimento silencioso de crentes cuja fé lhes custou a própria vida. O capítulo 6 do Apocalipse registra uma visão que muitos colocaram de forma equivocada em um futuro distante. João escreve que, quando o Cordeiro abriu o 5º selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Essas almas clamam com uma única pergunta: até quando? Até quando a justiça será feita? Até quando Deus julgará aqueles que derramaram sangue inocente? Não são almas à espera da morte. São crentes que já foram mortos. Seu testemunho já foi selado com suas próprias vidas. O que torna esse selo tão profundo é a resposta do céu. Cada mártir recebe uma veste branca e é instruído a esperar mais um pouco, até que se complete o número total de seus conservos. Isso revela uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. O céu está contando. Existe um número específico.
O martírio não é aleatório. Ele é medido, permitido e entrelaçado à linha do tempo redentora de Deus. A ordem não é esperar para sempre, mas esperar apenas mais um pouco. Essa linguagem indica iminência. A evidência de que esse selo já está aberto é inegável. Na era moderna, a perseguição aos cristãos alcançou níveis nunca vistos na história registrada. Em todo o mundo, crentes estão sendo presos, torturados e executados simplesmente por confessarem o nome de Jesus Cristo. Comunidades inteiras estão sendo apagadas, igrejas estão sendo incendiadas, pastores estão desaparecendo, famílias estão sendo destruídas. Isso não é uma profecia teórica, é realidade presente. Organizações que monitoram a perseguição global relatam que centenas de milhões de cristãos vivem sob ameaça constante. Todos os dias, crentes são mortos por causa de sua fé. Todos os dias, igrejas são atacadas. Todos os dias, seguidores de Cristo são pressionados a renunciar ao seu testemunho ou enfrentar consequências severas. Em nações da Ásia, do Oriente Médio e da África, o custo de seguir Jesus muitas vezes é a própria morte. O altar debaixo do céu está se enchendo. Mas os clamores dos mártires não são gritos de desespero. São clamores por justiça. A Escritura nos diz que suas orações sobem diante de Deus como incenso. No capítulo 8 do Apocalipse, essas orações são recolhidas, misturadas com o fogo do altar e lançadas sobre a terra. O sangue dos mártires não apenas testemunha, ele ativa o juízo. O céu não responde de forma isolada, ele responde à intercessão dos santos. É por isso que o quinto selo se abre primeiro. O martírio não é a consequência dos juízos que vêm depois, ele é o catalisador. Quando a humanidade rejeita a mensagem da salvação e silencia os mensageiros, o céu declara que a medida está quase cheia. A paciência de Deus é imensa, mas não é infinita. O sangue dos justos atinge um limite e, quando isso acontece, a sequência se acelera. Esse selo não diz respeito apenas àqueles que morrem, ele diz respeito àqueles que se recusam a ceder. Ele confronta todo crente com uma pergunta solene: você permanecerá fiel quando o custo se tornar pessoal? Os mártires não são heróis de um futuro distante. Eles são testemunhas da era presente. Suas vozes estão clamando agora mesmo, e o céu está ouvindo atentamente. E enquanto seus clamores sobem, algo mais começa a se mover sobre a terra. Algo muito mais aterrador do que a perseguição por si só. O próximo evento não espera sua vez em uma ordem profética organizada. Ele já está se posicionando, silenciosa e implacavelmente. O cavalo amarelo já está cavalgando, morte antes da enganação. Enquanto os mártires clamam debaixo do altar e o céu escuta, outra força já está se movendo sobre a terra. Ela não se anuncia com trombetas, não espera a atenção global. Avança de forma silenciosa, sistêmica e implacável. Este é o cavalo amarelo. E o seu cavaleiro é a morte. Ao contrário do que a maioria dos esquemas proféticos sugere, a morte não espera o fim da sequência. Ela cavalga cedo, porque a morte espiritual sempre precede o juízo físico. O capítulo 6 do Apocalipse descreve a abertura do quarto selo. João vê um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chama Morte, e o Hades o segue de perto. A eles é dada autoridade sobre a quarta parte da terra, com poder para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Essa autoridade não é simbólica. Ela é real, medida e aterradora em sua dimensão. Considerando a população global atual, a quarta parte da Terra representa mais de 2 bilhões de almas. Não perdidas em um único momento, mas reclamadas progressivamente por múltiplos canais de destruição. Esse selo revela uma verdade que muitos ignoram. A morte não é causa aleatória. A Escritura afirma que foi dado poder a esse cavaleiro. Essa linguagem revela permissão, não acidente. O céu abre uma porta e a morte atravessa por ela. Mas a ordem é importante. A morte não simplesmente segue a enganação, a guerra e a fome. Ela prepara o terreno para elas. Antes que uma falsa paz seja aceita, antes que as nações colapsem em guerra aberta, antes que as economias se desintegrem, deve ocorrer primeiro a morte da verdade. Essa morte espiritual já é visível em todo o mundo. Sociedades que antes eram moldadas pela reverência a Deus, agora zombam de sua autoridade. A verdade tornou-se negociável. Os limites morais se dissolveram. A santidade da vida foi substituída pela conveniência. Aquilo que a Escritura chamava de mal agora é celebrado, e o que ela chamava de santo agora é condenado. Este é o cavalo amarelo estabelecendo domínio. Ele não se move apenas por meio dos corpos, mas também das mentes e das almas. A presença do Hades seguindo a morte revela algo ainda mais solene.
A morte reivindica o corpo, mas o Hades reivindica a alma. Este selo não trata apenas de mortalidade. Trata-se de consequência eterna. Quando a morte recebe autoridade sobre a quarta parte da Terra, destinos estão sendo decididos. Os 4 métodos mencionados no texto revelam a amplitude do seu alcance. A espada representa a escalada da violência, do assassinato e da instabilidade. Em todo o mundo, a brutalidade tornou-se comum. Comunidades se fragmentam. A confiança entra em colapso. A violência se espalha dos campos de batalha para dentro dos lares. A fome não fala apenas de escassez de alimento, mas de devastação econômica. Sistemas que antes sustentavam milhões estão se rompendo. Cadeias de suprimentos se quebram. A inflação corrói a dignidade. Os pobres são esmagados, enquanto os poderosos permanecem protegidos. A peste, descrita no plural, sinaliza ondas recorrentes, não um único evento. Aquilo que a humanidade já presenciou não foi o fim, foi um ensaio. E as feras da terra representam a própria criação se voltando contra a humanidade, o desmoronamento do domínio concedido no princípio. Esse padrão revela o aviso de Deus. O cavalo amarelo não é o juízo final. Ele é misericórdia envolta em severidade. Ele mostra à humanidade o fruto da rebelião antes que algo pior chegue. Ele expõe o que acontece quando o autor da vida é rejeitado. A autoridade concedida à morte já foi liberada. O cavaleiro não está esperando. Ele já está se movendo, silenciosamente conquistando território, enquanto grande parte do mundo permanece distraída. Se algo em seu espírito estremece ao ouvir isso, não é medo, é despertamento. O cavalo amarelo não ruge, ele sussurra. E quando sua presença se torna inegável, muito já foi perdido. Ainda assim, mesmo agora, este selo permanece como um aviso. Volte enquanto ainda há tempo. Porque enquanto a morte estabelece seu alcance sobre a terra, o céu está preparando uma resposta que fará a própria criação estremecer. O 6º selo. Quando o céu abala a terra, chega o momento em que os avisos deixam de ser sussurrados. Quando a misericórdia já não fala por meio de consequências graduais. Quando o próprio céu intervém de forma tão inegável que todo ser humano, independentemente de fé ou rebeldia, reconhece a verdade instantaneamente. Esse momento é revelado na abertura do 6º selo. E, diferente dos selos anteriores, ele não se desenrola em silêncio, ele rompe. O capítulo 6 do Apocalipse descreve uma cena que transcende política, cultura e ideologia. Quando o Cordeiro abre o 6º selo, a terra entra em convulsão. Um grande terremoto abala os fundamentos do mundo. O sol se torna negro. A lua fica vermelha como sangue. As estrelas caem do céu como figos sacudidos de uma figueira. Os próprios céus se retraem como um pergaminho que se enrola, e toda montanha e toda ilha são removidas do seu lugar. Isso não é linguagem metafórica. É ruptura total. A própria criação reage à autoridade do seu Criador. O que torna esse selo único é a sua abrangência. Não se trata de um desastre localizado. É um abalo global. A geografia muda. A estabilidade colapsa. Os sistemas nos quais a humanidade confiava, a ordem natural, a previsibilidade científica, a permanência da terra e do céu, são arrancados em um único momento. O mundo é forçado a encarar uma verdade que há muito tempo tenta suprimir. A realidade é sustentada por Deus, e Ele pode retirar essa estabilidade quando quiser. Mas a parte mais reveladora desse selo não é a destruição, é a reação. Todas as classes da humanidade respondem da mesma forma. Reis e governantes, generais e ricos, poderosos e escravizados fogem juntos. Eles se escondem em cavernas e entre as rochas, clamando para que os montes caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Nesse momento, a negação desmorona. Ninguém atribui esses eventos ao acaso. Ninguém culpa ciclos naturais ou coincidências. Eles sabem exatamente quem está por trás disso. Essa é uma das revelações mais solenes de toda a Escritura. Mesmo em rebeldia, a humanidade reconhece Deus quando sua presença se torna inegável. Eles sabem que o juízo é justo. Eles sabem que o Cordeiro que rejeitaram agora está revelando sua autoridade. E ainda assim, em vez de arrependimento, escolhem se esconder. Preferem a aniquilação à rendição. Preferem ser esmagados pelas rochas a se reconciliar com o Deus a quem resistiram. O 6º selo cumpre um propósito divino específico. Ele é o megafone de Deus para um mundo surdo. Remove toda desculpa, silencia todo argumento, anuncia sem qualquer ambiguidade que o céu governa sobre a terra. O profeta Joel previu esse momento séculos antes.
declarando que o sol se tornaria trevas e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. O próprio Jesus confirmou essa sequência, ensinando que após a tribulação, os céus seriam abalados e o sinal do Filho do Homem apareceria. Esse selo não conclui o juízo, ele inicia a consciência. Não é o fim, é o último aviso antes que a enganação assuma sua forma mais perigosa. Deus abala a criação para despertar a consciência. Ele expõe sua realidade de forma tão completa que ninguém pode alegar ignorância. Nesse momento, a humanidade enfrenta uma escolha decisiva: arrepender-se ou se esconder, render-se ou resistir. Não existe meio termo. E é exatamente nesse ponto, quando o medo domina o planeta, quando os sistemas entram em colapso, quando as pessoas desesperadamente buscam respostas, que surge a mais sedutora enganação da história humana. O mundo abalado e aterrorizado torna-se pronto para receber um salvador. Não o verdadeiro, mas um falso. O palco está preparado para que o próximo selo se manifeste em plena força. O cavalo branco revelado, a ascensão do falso salvador. Depois que a terra é abalada e o céu torna sua presença inegável, a humanidade não se move em direção ao arrependimento. Em vez disso, move-se em direção à substituição. É nesse momento que o cavalo branco cavalga, não primeiro, mas exatamente quando o mundo está mais vulnerável. O sexto selo despedaçou a confiança, desmontou a infraestrutura e traumatizou bilhões. O medo domina. A ordem entrou em colapso. As pessoas já não perguntam se Deus é real. Perguntam quem pode salvá-las agora. O capítulo 6 do Apocalipse descreve um cavaleiro sobre um cavalo branco, segurando um arco, recebendo uma coroa e saindo como conquistador, decidido a conquistar. Essa imagem há muito confunde os leitores porque parece nobre, até justa, mas os detalhes revelam algo muito mais perigoso. O cavaleiro carrega um arco sem flechas, simbolizando conquista sem guerra aberta. Trata-se de dominação por meio da persuasão, da diplomacia e da enganação. Ele recebe uma coroa, o que significa que a autoridade lhe é entregue voluntariamente. O mundo o escolhe, e sua missão já está determinada. Ele cavalga não para libertar, mas para subjugar. Esse cavaleiro não surge em tempos de paz e prosperidade, ele emerge após o terror. Depois do sexto selo, a humanidade está desesperada por estabilidade, coerência e segurança. Governos estão paralisados, economias fragmentadas. Populações traumatizadas por sinais cósmicos que não conseguem explicar. Nesse ambiente, a promessa de ordem torna-se irresistível. O cavalo branco não força a lealdade, ele a convida. E o convite é aceito. A psicologia desse momento é crucial para ser compreendida. Após testemunhar provas inegáveis do poder de Deus, seria de se esperar um arrependimento global. Mas o arrependimento exige humildade, exige confissão, exige abrir mão do controle. A humanidade caída prefere aceitar uma solução que preserve sua autonomia a se submeter a um Deus santo que exige transformação. O cavaleiro do cavalo branco oferece exatamente essa alternativa. Ele se apresenta como um unificador, um visionário, um solucionador de problemas capaz de restaurar o que foi perdido sem exigir arrependimento. A Escritura revela o motor espiritual por trás dessa enganação. O apóstolo Paulo escreve que a vinda desse homem da iniquidade será acompanhada de falsos sinais e prodígios, enganando aqueles que se recusam a amar a verdade. Deus permite essa ilusão não como crueldade, mas como juízo. Aqueles que repetidamente rejeitam a verdade acabam sendo entregues à mentira que preferem. Não é uma enganação acidental, é uma enganação permitida. É a consequência de uma rebelião persistente. O cavaleiro do cavalo branco não reivindica divindade de imediato. Ele fala de unidade, paz e progresso. Oferece soluções para o colapso econômico, estabiliza sistemas fragmentados, apresenta uma visão de humanidade se erguendo junta, além das antigas divisões. E o mundo, traumatizado e exausto, o celebra. A autoridade é consolidada, o poder é centralizado, o controle é normalizado em nome da segurança. É por isso que o cavalo branco segue o sexto selo, em vez de precedê-lo. A enganação exige preparo. O mundo precisa primeiro ser abalado até a submissão. Só então abraçará voluntariamente um salvador falsificado. A paz que ele oferece parece real. A estabilidade aparenta ser genuína. Mas o texto é claro. Ele é um conquistador decidido a conquistar. O que parece salvação é preparação para a escravidão. Jesus advertiu que a enganação seria o primeiro perigo do fim, não a guerra nem a fome. A enganação é mais letal porque redefine a lealdade. É possível sobreviver a conflitos e à escassez, mas seguir o Salvador errado é perder tudo.
A infraestrutura dessa enganação já é visível. Sistemas de vigilância, controle econômico e autoridade centralizada estão sendo preparados muito antes da crise que justificará a sua ativação plena. O cavalo branco não traz violência aberta. Isso vem depois. A falsa paz que ele estabelece é temporária por design. Ela cria as condições necessárias para que o próximo selo devaste a humanidade de forma ainda mais profunda. E quando essa paz colapsar, as consequências serão muito mais brutais do que o caos que a precedeu. Guerra, fome e o colapso da civilização humana. A falsa paz estabelecida pelo Cavaleiro do Cavalo Branco nunca foi feita para durar. Era uma fachada, cuidadosamente construída para consolidar poder e unificar o mundo sob a enganação. E quando essa ilusão finalmente se rompe, ela não se fragmenta de forma suave. Ela se despedaça violentamente. O Apocalipse revela que, uma vez que a enganação cumpre seu papel, o juízo passa da manipulação para a destruição. É nesse momento que a guerra e a fome são desencadeadas, não como desastres isolados, mas como o colapso sistemático da civilização humana. O capítulo 6 do Apocalipse prossegue com a abertura do segundo selo. João vê um cavalo vermelho fogo, cujo cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Esse detalhe é crucial. A paz existia, ao menos em aparência. O cavalo branco havia convencido o mundo de que a estabilidade fora restaurada, de que a unidade havia sido alcançada. Mas essa paz era artificial, imposta pelo controle e não fundamentada na verdade. Quando Deus permite que ela seja removida, a violência que irrompe é imediata e incontrolável. Isso não se limita a nação contra nação. O texto descreve pessoas matando umas às outras. A ordem social se desintegra. Comunidades se fecham em si mesmas. A confiança evapora. Vizinho se volta contra vizinho. Famílias se rompem. As estruturas de autoridade que antes continham a violência entram em colapso, revelando a hostilidade que a enganação apenas havia reprimido. A guerra não cria esse caos. Ela expõe o que já estava presente. O cavalo vermelho demonstra um princípio solene. Quando a verdade divina é rejeitada, a paz torna-se impossível. Mentiras não podem coexistir indefinidamente. Realidades falsas concorrentes inevitavelmente colidem, e quando isso acontece, o resultado é derramamento de sangue. Deus não precisa enviar anjos para destruir a humanidade. Ele remove o freio e permite que a própria humanidade revele sua natureza à parte dele. Logo após o cavalo vermelho, vem o cavalo preto da fome. Seu cavaleiro segura uma balança, símbolo de medição e controle econômico. Uma voz declara que um dia inteiro de trabalho mal comprará alimento suficiente para sobreviver. Isso não é simples inflação, é devastação econômica. Sistemas que antes sustentavam populações inteiras entram em colapso sob o peso da guerra e da má administração. Cadeias de suprimento se desintegram. A moeda perde significado. O alimento se torna o recurso mais valioso da terra. A frase "não danifiques o azeite nem o vinho" revela a crueldade desse juízo. O luxo permanece protegido enquanto as necessidades básicas se tornam escassas. A desigualdade atinge sua expressão máxima. Os ricos mantêm o conforto enquanto os pobres passam fome. A escravidão econômica substitui a participação econômica. A sobrevivência torna-se a moeda do controle. Esses juízos não são aleatórios. Eles estão interligados. A enganação consolida o poder. A guerra fragmenta a sociedade. A fome escraviza os sobreviventes. A ordem política falha. A coesão social se dissolve. Os sistemas econômicos entram em colapso. Tudo o que a humanidade construiu à parte de Deus desmorona ao mesmo tempo. Este é o triplo desmantelamento da civilização. Jesus advertiu que guerras, fomes e terremotos marcariam o princípio das dores de parto. Dores de parto não diminuem. Elas se intensificam, aceleram, avançam em direção a um momento inevitável de nascimento. O que está sendo revelado aqui não é apenas o fim dos sistemas, mas a exposição da confiança equivocada da humanidade. Toda estrutura elevada acima de Deus acaba colapsando sob o próprio peso. E ainda assim, mesmo agora, esses eventos não são o ato final. Eles ainda são avisos. Avisos severos, mas avisos. Deus continua a revelar as consequências de rejeitar sua autoridade antes que o selo final seja aberto. E esse selo final não vem com barulho ou caos. Ele vem com algo muito mais perturbador. Silêncio. O sétimo selo, silêncio no céu e o ponto sem retorno. Depois que a enganação escravizou, a guerra dilacerou a sociedade e a fome esmagou o que restava, seria natural esperar que o ato final do juízo chegasse com um ruído ensurdecedor.
trovões, fogo, convulsões cósmicas. Em vez disso, a Escritura revela algo muito mais perturbador. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, o céu fica em silêncio. Não por um instante, não de forma simbólica. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio não é vazio, não é hesitação, não é incerteza, é expectativa. Ao longo de todo o Apocalipse, o céu está vivo com adoração, movimento e proclamação. Anjos clamam, anciãos se prostram diante do trono, a criação declara a santidade de Deus sem cessar. Para que tudo isso cesse de uma só vez, há um sinal de gravidade profunda. O próprio céu faz uma pausa. Esse silêncio marca a transição do aviso para o juízo final. Os 6 primeiros selos expõem a rebeldia da humanidade e suas consequências. O 7º selo inicia a fase irreversível. Ele é o limiar. Uma vez atravessado, o que vem a seguir não pode ser desfeito. O silêncio é a calmaria antes de uma tempestade tão absoluta que até o exército celestial permanece em reverência. Durante esse silêncio, algo crucial acontece. O Apocalipse revela que um anjo se aproxima do altar segurando um incensário de ouro. Incenso lhe é dado para oferecer juntamente com as orações de todo o povo de Deus. Não são orações novas, são os clamores acumulados dos santos ao longo da história, as orações dos crentes perseguidos, os pedidos por justiça, os gemidos daqueles que sofreram com fidelidade, os clamores dos mártires debaixo do altar, revelados no 5º selo. A fumaça dessas orações sobe diante de Deus. Então o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Seguem-se trovões, relâmpagos, tremores. O silêncio não atrasa o juízo, ele o prepara. O céu reúne cada oração, cada lágrima, cada clamor por justiça e os transforma no fogo que acende a próxima fase da ação divina. É por isso que o 7º selo é diferente dos outros. Ele não é um único evento. Ele contém tudo o que vem depois. Dele procedem os 7 juízos das trombetas, e dentro dessas trombetas vêm as taças da ira. Esse selo abre a sequência final. É o ponto sem retorno. Uma vez rompido, toda contenção é removida para aqueles que rejeitaram o Cordeiro. Ainda assim, esse momento revela algo profundamente pessoal. Deus não se esqueceu do seu povo. O silêncio prova que o céu estava ouvindo. Cada ato de fidelidade teve valor. Cada sacrifício foi registrado. O juízo não cai de forma arbitrária. Ele vem em resposta à rejeição persistente da graça e ao acúmulo dos clamores dos justos. O silêncio no céu deveria inquietar todo o coração. Ele significa que a estação dos avisos está chegando ao fim. Significa que o tempo de escolher lados está quase encerrado. O que vem depois do silêncio não convidará à reflexão, exigirá perseverança e separará a humanidade de forma definitiva. Mas mesmo aqui, a Escritura não termina em desespero. O selo final revela não apenas juízo, mas tempo. Ele sinaliza que algo aguardado há muito está prestes a começar. Para compreender por que esse momento é tão significativo, o relógio profético precisa ser examinado com mais atenção. O tempo oculto nas Escrituras revela por que esta geração está à beira do cumprimento. O tempo profético, as dores de parto e o aviso final. Para compreender por que este momento carrega tanto peso, a linha do tempo profética precisa ser observada pela lente que a própria Escritura oferece. Os eventos revelados no Apocalipse não são catástrofes isoladas. São movimentos dentro de um cronograma divino que vem se desenrolando desde a fundação do mundo. Jesus se referiu a esses movimentos como dores de parto. Elas não são o fim em si, mas as contrações que sinalizam que o fim está se aproximando. As dores de parto seguem um padrão. Começam de forma leve, aumentam em frequência, intensificam-se em severidade, e quando atingem um determinado limiar, não há retorno. O Apocalipse revela que os 7 selos não são a tribulação de 7 anos em si. Eles são os sinais de alerta que anunciam sua chegada. São os avisos finais antes do período mais intenso da história humana começar. O profeta Daniel traz clareza crucial para essa linha do tempo. Ele fala de um período final de 7 anos marcado por uma aliança confirmada por um governante poderoso. No meio desse período, tudo muda. O sacrifício cessa, a máscara cai. Aquilo que parecia paz revela-se dominação. Esse ponto central, repetido ao longo do Apocalipse em diversas formas, aparece de maneira consistente como 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. A repetição é intencional. Deus está enfatizando precisão. Jesus confirmou essa estrutura em seus ensinamentos.
Ele advertiu que, após um período de falsa segurança e crescente turbulência, chegaria um momento decisivo que exigiria discernimento inabalável. Esses marcadores proféticos não são símbolos vagos, são âncoras temporais. Revelam que a história está avançando em direção a uma convergência definida. Fevereiro de 2026 não afirma ser o início da tribulação de 7 anos. Ele marca algo igualmente significativo. Representa o ponto de aceleração. A estação em que as dores de parto se intensificam além de qualquer negação. Os celos vêm sendo abertos. Os cavaleiros vêm se preparando. Os sistemas necessários para controle global, enganação e perseguição já estão em funcionamento. O que antes era teórico agora é operacional. O silêncio do 7º selo sinaliza que o céu está se preparando para agir em resposta ao que já se desenrolou. O Apocalipse revela que, durante esse silêncio, as orações dos santos são recolhidas e transformadas em juízo. Isso significa que o que vem a seguir não é impulsivo, é medido, é justo e é irreversível para aqueles que escolheram rebelião em vez de arrependimento. Este momento também expõe uma verdade solene. O conhecimento por si só não salva. Compreender a profecia não garante proteção. Muitos reconhecerão os sinais e ainda assim se recusarão a se render. A Escritura adverte que, mesmo diante de evidências inegáveis da autoridade de Deus, muitos se apegarão à enganação porque a verdade exige humildade. Ainda assim, este aviso não é dado para produzir medo. Ele é dado para produzir preparo. Jesus instruiu repetidamente seus seguidores a vigiar, a permanecer sóbrios, a ficar despertos. A consciência é, em si mesma, um dom da graça. É um convite para alinhar a própria vida com a eternidade antes que a porta se feche. À medida que as dores de parto se intensificam, a neutralidade se torna impossível. Todo o sistema, toda crença, toda lealdade está sendo testada. O mundo está sendo preparado para uma divisão final, não entre nações, mas entre aqueles que pertencem à verdade e aqueles que preferem a mentira. E à medida que essa divisão se aprofunda, uma última pergunta permanece sem resposta. Onde está a esperança em meio a um juízo tão avassalador? Existe refúgio quando os celos são abertos e o silêncio é rompido? A Escritura responde a essa pergunta com clareza, e essa resposta determina tudo. Esperança para o crente, escolher Cristo antes que seja tarde demais. Em meio à abertura dos celos, ao colapso dos sistemas e à aproximação da fase final do juízo, a Escritura entrega uma verdade que ancora a alma. A ira de Deus não é dirigida àqueles que pertencem a Cristo. As advertências do Apocalipse são severas, mas não são desprovidas de esperança. Elas são dadas precisamente porque a porta da graça ainda está aberta. E enquanto essa porta permanece aberta, há refúgio. A Bíblia faz uma distinção clara entre juízo e salvação. Deus não destina seus filhos à ira, ele os destina à redenção. Aqueles que renderam suas vidas a Jesus Cristo não estão destinados a comparecer diante de Deus como rebeldes condenados, mas como filhos e filhas redimidos. O cordeiro que abre os celos é o mesmo cordeiro que derramou seu sangue para salvar. O juízo flui de sua autoridade, mas a salvação flui de seu sacrifício. É por isso que o entendimento profético, por si só, não é suficiente. Conhecer cronogramas, reconhecer sinais e discernir padrões não garante a vida eterna. Relacionamento garante. A questão não é se os celos estão se abrindo. A questão é se a sua vida está firmada em Cristo. Quando os juízos finais se desenrolarem, não haverá tempo para negociação nem espaço para indecisão. A escolha precisa ser feita antes que o silêncio termine. A Escritura promete que aqueles que estão em Cristo são guardados da hora de provação que virá sobre o mundo inteiro. Isso não significa que os crentes escaparão de dificuldades. Significa que não enfrentarão a ira de Deus como inimigos. Eles pertencem a Ele. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Sua identidade é selada pelo Espírito, não pelos sistemas deste mundo. Essa promessa, porém, carrega urgência. Ela se aplica apenas àqueles que estão verdadeiramente em Cristo. O cristianismo cultural não resistirá. A familiaridade religiosa não protegerá. Somente o arrependimento genuíno e a rendição total o farão. Pertencer a Cristo é afastar-se do pecado, confessá-lo como Senhor e confiar plenamente em sua obra consumada na cruz. É por isso que esses avisos importam. Eles não existem para aterrorizar os fiéis, mas para despertar os indecisos. O tempo não é infinito. A graça é abundante, mas não é permanente. A Escritura ensina de forma consistente que chega um momento em que escolher já não é mais possível.
Quando o sétimo selo é aberto, quando o silêncio termina, a estação da decisão se encerra. Para aqueles que pertencem a Cristo, os dias que virão não são o fim, são o início da vindicação. Cada oração sussurrada em fé, cada ato de obediência que passou despercebido, cada sacrifício feito pela verdade será honrado. O que o mundo hoje zomba será coroado amanhã. O caos que sacode a terra não é aleatório. É o abalo final antes da restauração. Mas para aqueles que adiam, que presumem que sempre haverá mais tempo, esta mensagem permanece como um convite final. Escolha a vida, escolha a verdade, escolha Cristo, enquanto a porta ainda está aberta. Porque uma vez que os selos completem seu curso, a história avança sem pausa. Os selos estão se abrindo. Os cavaleiros estão em movimento. O silêncio está se aproximando. Mas a salvação ainda está disponível. O cordeiro que segura o livro é também o Salvador que oferece misericórdia. Certifique-se de que você pertence a ele antes que o silêncio termine.